Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da manhã do dia 28 de janeiro de 2021, da turma 3402. O primeiro processo da pauta de hoje é o item 179, Indústria Mecânica Marcato, de relatoria da conselheira Maísa. Você tem a palavra, Maísa. Só um minuto. Perdão, presidente, bom dia. Presidente, foi um processo que a gente tinha convertido em diligência e voltou da diligência. Eu tinha tentado identificar a questão de ressarcimento do IPI, etc. Eu vou direto ao voto, qualquer dúvida a gente volta ali no relatório, ok? O recurso voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Como relatado no presente caso, foi proferido o despacho decisório eletrônico, no qual foi reconhecida a existência de crédito de ressarcimento do quarto trimestre de 2006, no exato valor pleiteado pela empresa de R$ 102.714. O único motivo para a glosa do crédito apresentado pela fiscalização foi, abro aspas, a constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento em períodos subsequentes. Inclusive, foi o objeto da diligência. O reconhecimento integral do crédito pode ser depreendido do demonstrativo de créditos e débitos, ressarcimento de IPI, e do demonstrativo de apuração do saldo credor. Então, eu coloquei para vocês verem que, na verdade, os créditos ressarcíveis foram integralmente reconhecidos naquele despacho decisório, e não foi reconhecido o crédito porque, contudo, parcela desse montante teria sido consumido em períodos de apuração posteriores, qual seja em março de 2007, remanescendo um saldo credor referente ao quarto trimestre de R$ 6.000. E aí eu coloco para vocês aonde que, teoricamente, teria sido consumido esse montante. Diante disso, o contencioso administrativo travado nos presentes autos até a interposição do recurso voluntário apenas se referiu ao não consumo do crédito em períodos subsequentes. Em sua defesa, recorrente argumentou que o valor não foi consumido em março, e aí ele tinha desenvolvido isso, inclusive na diligência, ele tinha anexado um PER do primeiro trimestre de 2007, falando que tinha sido preenchido equivocadamente o valor de ressarcimento de períodos anteriores. Então, aqui eu coloco a decisão recorrida para mostrar que a lide era exatamente essa. A diligência, ela também foi nesse sentido, para verificar essa questão do consumo do crédito em períodos subsequentes, porque não era possível confirmar nem a negativa do fisco e nem a concessão do contribuinte. Aí eu vou no contudo aqui. Contudo, quando do cumprimento do mandado de procedimento fiscal de diligência, a fiscalização efetivamente procedeu com uma análise do crédito pleiteado pelo sujeito passivo, não restringindo sua análise às dúvidas suscitadas por esse colegiado quanto ao aproveitamento do crédito em períodos subsequentes. Após solicitar toda a documentação suporte, a fiscalização procedeu com uma análise pormenorizada do crédito, concluído afinal que o sujeito passivo fazia jus no presente processo a um crédito de 65 mil e não apenas de 6 mil, como reconhecido no despacho decisório eletrônico. Entretanto, para alcançar essa conclusão, a fiscalização acabou por trazer novas razões para a glosa perpetrada no relatório de diligência fiscal. Em um extenso novo relatório fiscal, a fiscalização identificou que o sujeito passivo tinha procedido com a indevida tomada de crédito sobre notas fiscais de entradas não apresentadas no trabalho fiscal, emitidas por pessoa jurídica inativa, emitida no Simples, sem destaque do IPI e com crédito superior ao valor destacado. Com isso, foram elaborados novos demonstrativos, e aí eu anexo para vocês os novos demonstrativos para vocês verem que realmente houve agora glosa de crédito ressarcível, e não mais tem aquela questão que estava no despacho decisório eletrônico original. As razões para a glosa dos créditos ressarcíveis passaram a ser o motivo para o reconhecimento parcial do crédito no montante de 65 mil, não mais houveram reflexos referentes a períodos posteriores ao trimestre de referência. Então, eu coloco lá para vocês que março não mais tinha aquela discussão
de consumo do período subsequente. E o crédito reconhecido foi esse, de 65 mil. Assim, a própria fiscalização refez o trabalho fiscal quando da diligência, afastando os fundamentos do despacho decisório eletrônico original, para trazer novas razões para o reconhecimento parcial do crédito. Deve-se salientar que o despacho decisório não se aplica à vedação do artigo 146 do CTN, aplicável aos lançamentos de ofício, sendo pertinente o novo trabalho fiscal realizado para reconhecer em parte o crédito pleiteado em valor superior àquele originariamente concedido. Foi, inclusive, emitido novo despacho decisório eletrônico, novo despacho decisório, com um novo valor reconhecido, tendo o contribuinte apresentado, no prazo de 30 dias, nova manifestação de conformidade. Entretanto, essa defesa acabou por instaurar novo contencioso administrativo, cuja análise, neste momento, é descabida por este Conselho. E aqui eu desenvolvo a questão que nós já discutimos aqui, uma vez que essa nova manifestação de conformidade, ela entrou em cada um dos pontos, né, ela trouxe a questão do simples, eles adentraram em novas questões, inclusive trouxeram outros documentos. Aqui, o que é necessário é que a gente mande para a DRJ, aqui nesse caso, eles até apresentaram a manifestação de conformidade já, dentro do prazo de 30 dias, então eu acho que nem vai precisar mandar para a DRF, a minha proposta é encaminhar diretamente para a delegacia de julgamento. Essa providência busca evitar a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativa. De fato, uma vez que os novos contornos da lide não foram apreciados pela DRJ, já que foram diretamente enviados a este Conselho após o cumprimento da diligência fiscal, caberá a devolução do processo para aquela instância de julgamento. Eu coloquei aqui que essa foi a solução adotada pela conselheira Thaís, no Acórdão 3402-004-382, que eu coloco aí para vocês. Então, com foco nessas razões, eu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a existência de crédito no montante de 65 mil, nos termos do novo despacho decisório eletrônico emitido, determinando a remessa dos autos para a DRJ de origem para que nova decisão seja proferida, levando em consideração agora os fundamentos da fiscalização a respeito do crédito pleiteado no relatório fiscal de diligência e a subsequente manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte, além dos demais elementos de prova constante dos presentes autos. É como voto, presidente. Ok, Maísa, obrigado. Paulo? Esclarecimento, Maísa, com relação ao que foi pedido na diligência, a conclusão foi qual? O que foi pedido na diligência, eles nem entraram nisso, a conclusão foi de que foi no sentido de que nos períodos subsequentes não teve efeito para esse despacho decisório, para esse pedido de crédito. Se não tivesse sido feita nova análise, isso ia implicar em dar provimento ao recurso, é isso? Eventualmente... Se a fiscalização não tivesse feito nova análise. Sim, se eles tivessem falado que, não teve para período subsequente, então eu reconheço integral o crédito na forma como estava lá antes, sim, eu daria provimento integral. Só que agora, como eles trouxeram novas razões, eu nem sei se seria integral, porque nesse caso aqui eu acho até que seria integral, porque o despacho decisório original, ele falava que ele não trazia problema quanto ao crédito. Só que agora a fiscalização identificou que tem problema nesse crédito. Eu entendo que, a princípio, não é de se conhecer essa nova manifestação, tampouco a apuração que o fiscal fez. Uhum. Ele inovou, é um novo procedimento, eu nem sei se havia tempo, se já não prescreveu, se já não decaiu, no caso da prescrição, né? Então, a minha opinião é não conhecer da manifestação e julgar pelo provimento do recurso com base no que eles falaram sobre aquilo que era o litígio que estava instaurado no CARF. Essa é a minha posição. Ele não chegou a falar isso. Enfim, achei meio complicado esse caso. Renan? Eu acho que dá o provimento, Paulo, eu estou com o processo aberto aqui, estou tentando dar uma folheada. Mas eu acho que já reconheceu o provimento quando o auditor não traz claramente que o motivo das glosas anteriores já foram superados, porque o que ele faz, eu vi que ele fez um novo despacho decisório, com nova numeração aqui, como se iniciasse um novo processo. Que, para mim, inicia como quase como uma trava mental, já que eu estaria vedado à unidade de origem
revisar uma decisão que já tinha sido, inclusive, objeto de uma decisão de um órgão colegiado, que seria a DRJ. Então, por si só, seria uma nulidade. O que para mim parecia impossível, por outro lado, quando eu olho, quem provocou a nulidade nesse ato foi a própria administração. Só que a nulidade ser declarada nesse ponto se aproveita da administração, já que o crédito reconhecido é bem maior do que os 6 mil que tinha sido reconhecido anteriormente. Então, talvez apreciar o mérito, talvez não, certamente apreciar o mérito, que é o crédito 65 mil, ele se mostra mais benéfico ao contribuinte do que a declaração de nulidade desse novo despacho decisório. Então, simplesmente declarar a nulidade desse despacho, não conhecer da manifestação e dar provimento, para mim, da forma que está aqui no processo, não me parece muito, muito confiável, porque eu não estou vendo aqui, pelo menos, a informação do fiscal falando, olha, está superado, tá ok, ele não fala isso. Ele faz uma operação. Renan, até para esclarecer, né, porque esses 65 mil, eu tinha pensado nisso que o Paulo falou, porque eu analisei, verifiquei antes essa questão do saldo, se tinha essa questão do saldo no consumo no período posterior. O que ele identificou agora olha, realmente não teve, eventualmente, consumo, não tem reflexo para esse despacho decisório, consumo em períodos posteriores, mas ele não tem direito ao crédito de 102 mil. Então, se eu falar do jeito como você está entendendo, Paulo, eu fiquei na dúvida, assim, como que eu vou reconhecer um crédito de 102 mil, sendo que a fiscalização falou que ele não tem direito. E eu não entendo que tem prescrição nesse caso aqui, porque a fiscalização, ela pode revisar quando a gente está tratando de processo de crédito, né, porque o sujeito passivo teria que mostrar o crédito. Mas realmente foi uma situação estranha, Thaís. Eu acho que é importante a gente lembrar do artigo 18, parágrafo 3º do decreto 7235, tá? Quando ele fala que, quando em exames posteriores, diligências ou perícias realizadas no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo ao seu sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. Tá? Então, está falando de auto de infração, mas no PAF inteiro fala de auto de infração e a gente aplica para pedido de restituição e ressarcimento, tá? Então, aqui está falando da possibilidade dessa inovação no curso do processo, desde que seja oferecido direito ao contraditório, porque é essa sempre a preocupação, né, que o contribuinte possa se defender caso tenha alguma inovação. Isso daqui não suplanta, é um problema compatibilizar isso daqui com o 146 do CTN, né? Mas auto de infração. Para auto de infração, especialmente. Para manifestação de conformidade, não, né? Para despacho decisório. Eu não sei se eu falaria isso com tanta vontade, assim. Eu não sei se isso deve ser feito em outro processo, em outro julgamento e não nesse. Não sei. Não, esse artigo 18, parágrafo 3º é justamente para isso, para ser no mesmo processo. Daí você faz um auto de infração complementar, né, notifica o contribuinte e ele apresenta a nova defesa. Então, é no bojo do mesmo PAF, não muda número, não muda nada. Tá? E eu acho que foi isso que eu tive em mente, por que eu estou falando disso também? Quando eu fiz esse acórdão que a Maísa citou no voto dela. Tá? Porque a minha ideia era isso, assim, também eram pedidos de ressarcimento, mas a ideia por trás era, você pode alterar desde que seja oferecida a oportunidade de defesa, tá? E aí, e faz todo sentido, na verdade, ainda mais no processo de crédito, né, assim, mas, então, só para lembrar isso, né, que essa questão de que, não pode alterar, tá expresso que pode, né, assim. E, no seu caso, é ainda mais, um pouco mais tranquilo, eu acho, falar no sentido que você está indo, porque o contribuinte se beneficiou. Né? Então, vejam, esse dispositivo, toda a preocupação por trás dele é garantir quando o contribuinte é prejudicado pela alteração.
né? Aqui seria uma reformácio impégios, talvez a gente desconsiderar o resultado da diligência, assim, em algum sentido, né? Não no próprio sentido da reformácio impégios, mas o efeito prático talvez fosse o mesmo, né? Como o Renan estava falando, né? A nulidade vai ser pior do que a gente conhecer disso. Então, tudo isso para falar que eu acho que faz sentido a proposta da relatora. Né? Mas mas justamente nesse ponto, se existe essa previsão no PAF, né, como você bem colocou, nem sei se é caso de nulidade, né? Isso não é. Se isso é possível, então nós não estamos tratando de nulidade, né? Uhum, não é mesmo. E até o que eu ia Eu tenho falar... dúvidas com relação à prescrição, decadência. Decadência é quando é auto de infração, né? Se realmente ela está... Acho que está, né? No caso de prescrição é mais forte que a decadência não se interrompe, né? Não há causa interruptiva da decadência, nem suspensão. Então, é que aqui é a decadência do direito do contribuinte pedir, né? É outra decadência. Sim, mas aqui é o fisco que está fazendo de novo. Essa é a questão, a nova análise do fisco, né? Mas é uma nova análise do pedido de crédito, né? Então, assim, qual que é a decadência original que se aplica a esse processo que foi de iniciativa do contribuinte? É a decadência do contribuinte pedir, né? Não, mas peraí, mas o crédito não tem compensação apoiada no crédito? Então, está dizendo uma homologação tácita, assim. O fisco é que está correndo atrás da fiscalização, de verificar se o crédito existe para homologar as compensações. Então, o interesse, no caso, é do fisco. O contribuinte foi lá, declarou a compensação e extinguiu o débito dele que ele compensou. Então, o prazo não é do contribuinte, o prazo é do fisco. Essa é a minha dúvida, homologação tácita. Para homologação tácita. Se pode ser revisto, o fiscal vai lá e faz um trabalho mal feito. Aqui, no caso, não é esse, né? Porque é um despacho eletrônico, né? Que depois acabou, pela diligência, gerando um procedimento fiscal, né? Mas, enfim, se não fosse um processo eletrônico, né? Não sei até que ponto o fiscal pode fazer uma coisa mal feita e o processo, 10 anos depois, lá no julgamento, identificar que tem que consertar o que ele fez. Concordo, tem limite. Valendo isso, né? Então, essa é a minha dúvida, né? Mas, concordo, tem limite. Por isso que eu acho que se a essência, a fundamentação do despacho fosse totalmente diferente, talvez tivesse um problema, entendeu? Mas foi, Thaís. Então, assim, ele trouxe novas razões aqui nesse caso. Ele tinha concedido crédito antes. No despacho original não tinha. Isso que o Paulo está falando, eu não cheguei a pensar aqui nesse caso, não. Mas foi favorável. Não, mas não é homologação tácita, gente, porque o primeiro despacho veio no prazo. Pode só ser do primeiro despacho. Senão vocês estão falando que tem uma homologação tácita intercorrente. Depois, isso que eu também não por isso que eu nem pensei. Tem como. Eu não tinha nem pensado nisso. No fim não para em pé, entendeu? Aqui nesse caso, o que ficou muito estranho para mim, né, quando eu analisei o processo, foi que, assim, originariamente, por isso até que eu coloquei as telas aqui, era exatamente para trazer para o colegiado o que eu fiquei na dúvida, né? O saldo credor, ele tinha sido reconhecido como 102 mil. O motivo era utilização em períodos subsequentes. Hoje, o que foi identificado glosas no crédito ressarcível, e esse que foi o motivo pelo qual foi reconhecido parcial, porque quando a gente entra no período, após o período de ressarcimento, a gente vê que o período de março de 2007 não teve reflexo nenhum, que era originariamente a razão, né? Então, enfim, aqui teve uma mudança de entendimento. Mas eu não vi essa possibilidade de eu falar que teve uma eventual homologação tácita no curso de um processo administrativo. Não, eu acho que homologação tácita não há, porque é do pedido, o primeiro despacho está no prazo, pronto. Não é homologação tácita. Quantas vezes nós damos parcial provimento para que seja emitido um novo despacho decisório 10 anos depois, né? Inclusive eu pelo menos, né, que o parecer normativo que eu uso para isso, até usei, acho que ontem, que é o 2 de 2016, ele fala expressamente: nesse período em que nós julgamos uma prejudicial para que volte para ser analisado o mérito, não corre prazo para homologação tácita, porque a administração não está em mora, a administração está atendendo uma demanda do contribuinte, que é
julgamento do litígio, né, da demanda dele. Então, quanto à homologação tácita, não. A nulidade, para mim, eu acho que é meio controverso, porque eu entendo que é vedado a autoridade de origem simplesmente revisar uma decisão que já foi objeto de acórdão. Porque, imaginem uma decisão do CARF, já com a decisão definitiva de mérito, e amanhã o fisco faz uma revisão de ofício daquilo que nós já apreciamos o mérito. Então, para mim, essa personalidade é muito sombria. Mas, para mim, na minha opinião, as explicações da Thaís me foram suficientes para me convencer por acompanhar o raciocínio da relatora. Né? Eu até acrescentei aqui o artigo 18, porque no meu raciocínio eu usei o artigo 18, só que eu não coloquei aqui. Eu fico preocupada com o 146, que não aplica, então, logo depois desse parágrafo do 146, eu coloco que aplica-se o artigo 18, passível de ser aplicado para processos de crédito, ainda que possa ter aplicação restritiva para autos de infração à luz do artigo 146 do CTN mencionado. Aí eu até acrescentei esse dispositivo aqui, porque ele está no fundamento da Thaís, eu não tinha colocado ele expressamente aqui, porque naquele processo da Thaís, ela coloca... Eu falei dele? Você acha que eu tinha colocado? Eu não sei, eu não lembro se eu coloquei. Não colocou, perdão, Thaís, não. É que eu acho que então estava... Nesse que eu coloquei, não. Tá. Mas eu escrevi aqui, acrescentei o 18, e realmente, nesse caso, eu acho que, para mim, a proposta mais plausível, como já teve até uma abertura de prazo dentro dos 30 dias para manifestação de conformidade, eles apresentaram, eu acho que a forma mais fácil de sanar o processo aqui foi essa que eu propus para vocês. Eu não consegui pensar em outra solução. Ok, gente, então já foi debatido. Só uma coisinha, presidente, com relação ao dispositivo, desculpa, eu só estou em dúvida se a gente pode dar parcial provimento e mandar a DRJ julgar de novo. Eu acho que não dá. Você não pode fazer um negócio pela metade. Você tem que mandar a DRJ julgar de novo. E daí, ou ela própria vai reconhecer, ou lá no futuro a gente reconhece. Isso. Ou quem quer que seja que vai ser distribuído esse processo. Sem não reconhecer a existência do crédito, só determinando a remessa dos autos, né? Isso, você pode até deixar um recadinho no parágrafo anterior, assim, necessário que seja reconhecido, nananã. Mas daí no dispositivo é só para a DRJ apreciar de novo. Porque o meu problema aqui é que eu não tenho que... Até o Renato estava falando ali, de questão de nulidade. Eu não tenho que anular aqui nesse processo. Não vai anular nada. É mandar julgar. Então, eu estou dando provimento parcial para quê? Para determinar o julgamento, por quê? Porque, assim, eu tenho que falar, eu tenho que reconhecer o despacho decisório novo. É aqui, é da parte final que você citou do meu voto. Saliento que não se trata de nulidade do acórdão ACO, que julgou a lide conforme se apresentava naquele momento processual. O start não é o caso de aplicação do artigo 59 do decreto 7235, mas sim de dar cumprimento ao artigo 60 do mesmo diploma normativo, quando determina que irregularidades verificadas no processo devem ser sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo. E aqui o prejuízo é que ele ficou sem poder se defender desse novo despacho. Entendeu? O prejuízo é contraditório. Ele até se defendeu, mas eu acho que a gente não pode se apresentar, a gente não se pode... defendeu, mas não teve duplo grau. Isso. Então, a gente não pode apreciar ele aqui. A ausência de duplo grau. Exato. Que foi o que eu coloquei. Isso. Então, não precisa ter nulidade para você tomar essa providência. Entendeu? Eu lembro tanto que quando eu julguei esse processo aqui, foi a primeira sessão do Mineiro na turma. 60... Mas eu colocaria, acho que tá bom. Você já está colocando, levando em consideração os fundamentos, até os autos. Eu não sei, Thaís, porque a gente não está falando em nulidade, mas eu tenho uma irregularidade. O de 60 ele fala irregularidades, incorreções e omissões diferentes da nulidade, do artigo 59. Não importarão em nulidade serão sanadas. Porque eu não sei. Então eu coloco. É só tirar a parte do. Reconhecer a existência de crédito? É só isso. Isso que eu estou falando, só tira essa parte. E continua levando em consideração agora os fundamentos. Porque você não pode dar um pedaço e voltar o julgamento para trás. Dividir o julgamento no meio, entendeu? Na ata, eu vou colocar só até determinar a remessa dos autos para a DRJ de origem para que nova decisão seja proferida, ponto.
Tá bom. Vai ser só isso. E aí eu posso deixar aqui, levando em consideração Isso agora aí. os fundamentos. Tá. Então, Exatamente. eu tirei esse trecho, com foco nessas razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a remessa dos autos para a DRJ de origem para que nova decisão seja proferida, levando em consideração agora os fundamentos da fiscalização a respeito do crédito no relatório fiscal de diligência e a subsequente manifestação de conformidade, além dos demais elementos de prova. Ok? Então vamos para o voto. Pode ser, Thaís? Tá ótimo. Beleza. Silvio, Renan, O relator. Carlos, Acompanho. Cíntia, Acompanho. Paulo, Acompanho. Renata, Acompanho. Thaís. Com o relator. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a remessa dos autos para a DRJ de origem para que nova decisão seja proferida. Esse foi o item 179. Ok, Maísa, agora a gente vai para o Silvio Renan. E esse processo é fácil, Renan, né? No nome do contribuinte, né? Então, a gente não podia perder a piada fraca, mas a piada. Então, É o nome da empresa, é uma opção fácil, né? Mais fácil é o nome da empresa, né? É isso aí. 180, 181 e 182, fácil, computadores, relatoria, Silvio Renan. São iguais, Renan? Tem uma diferença mínima no último, mas são iguais. Só muda o nome de um arquivo, de um documento que eu estou pedindo na resolução. Ele é o processo da Maísa do momento anterior, antes da diligência. Então, toda aquela apreciação, Maísa, que você fez agora no seu acórdão, eu vou resumir bem, tá, gente? Porque eu acho que para mim é muito claro. Toda aquela apreciação que você fez no seu acórdão, trazendo os demonstrativos, circulando em vermelho, onde que está a utilização do crédito. A única diferença é que no seu processo falava assim, utilização posterior. Aqui o tema do meu é a utilização anterior do crédito. Então, teria que ser feita essa apuração. E qual o problema? Aquelas informações complementares que você trouxe para o corpo do voto não tem no processo, em nenhum deles. O processo só veio aquele quadradinho lá do despacho decisório eletrônico. Então, eu não tenho nenhum daqueles demonstrativos. Como que eu vou apurar o crédito sem aqueles demonstrativos? Isso, inclusive, é um dos argumentos do contribuinte para solicitar nulidade, né? A DRJ, quando foi apreciar esse argumento, disse, olha, ainda que não esteja no processo, isso lhe foi disponibilizado pela internet. Isso é, inclusive, citado no próprio despacho decisório eletrônico. Contribuinte, as informações complementares você encontra em Receita, Ponto Fazenda, enfim. Então, isso para o contribuinte na DRJ não foi declarado nulidade porque ele tem acesso. Os documentos só não estão no processo. Então, para que eu pudesse apreciar o mérito, eu precisaria, e trago isso até nos tópicos da proposta de diligência, desse demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, que é demonstrando que o crédito do período anterior, se ele houve o transporte ou não para o período em que nós estamos julgando. Então, a matéria de fundo desse processo é essa. Esse processo eu iria, inclusive, dar despacho para saneamento, porque não tem o documento de representação. O patrono do contribuinte solicita um prazo de 15 dias para juntar, mas não junta. Só que, como eu vi que já seria necessária a diligência, então eu preferi, já pela eficiência, né, vamos fazer tudo numa coisa só. Já me traga essa documentação e também já faço o saneamento juntando essa documentação da procuração, né, do patrono para representar o contribuinte. Então, a matéria é essa, pelo exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem realize a juntada das informações complementares, o despacho decisório, inclusive o demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, que é, nesse processo, o documento principal para a apuração do crédito. Junte aos autos extratos informações que demonstrem a utilização ou não do saldo credor acumulado do período anterior, responsável pela insuficiência do crédito, elabora relatório sintético demonstrando a apuração, a utilização desse crédito, intime a recorrente para, em prazo razoável, realizar o saneamento do vício de representação e realize a ciência da documentação juntada aos autos, bem como do relatório produzido, facultando-lhe prazo de 30 dias para manifestação, ao final do qual o processo deverá retornar ao CARF para julgamento. A única diferença do último processo é que, onde tem demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, o documento mais importante lá será a relação de notas fiscais glosadas. É só essa a diferença,
mas a matéria é toda idêntica, é como voto, presidente. O que tem abaixo em vermelho é eventual apreciação do mérito, mas que faça apenas por obrigação regimental. Ok, obrigado, Renan. Algum esclarecimento é necessário, gente? Ô Renan, você tá, desculpa, é que eu não estou conseguindo abrir aqui, mas é diligência que você pediu? Sim, para juntar esses documentos, sanear o vício na procuração e fazer um relatório apurando esse crédito. Para fiscalização, fazer um novo. Na então, verdade, será que vai acabar caindo no que aconteceu comigo aqui? Não, é possível que se passou com um novo despacho decisório, né? Hã? Dele fazer novo, não? Não, é porque eu pedi esse relatório, Maísa. Eu não sei se você vai lembrar, muitos processos, esse demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível, ele muitas vezes não é suficiente para a gente identificar o que é. O crédito veio de antes para cá, porque muitas vezes, como que esse crédito do período anterior ele é utilizado? Ele é utilizado em um PERDECOMP, em outro processo do contribuinte, e essa informação não consta desse demonstrativo, é por isso que eu faço esse item B. Então, fiscal, além do demonstrativo, me faça uma apuração, me mostre se esse crédito efetivamente foi utilizado em outro processo, em outro DECOMP ou não, e me faça essa apuração à parte, um relatório sintético. Tá. Não, beleza, tá. Acho que está mais coerente, até por causa dessa questão do patrono, tá mais, vai dar mais certo essa proposta sua. Ok? Então, vamos ao voto. Maísa? Eu acompanho. Carlos? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Com o relator. Renato? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, cometer o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. 180, 181 e 182, né, Renan? Mesmo resultado, né? Mesmo resultado, presidente. Beleza. O item 183, 184, 185 e 186, Incomarte, Indústria e Comércio de Molduras, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Na sequência, a partir do item 187 até o 193, Pesqueira Maguari, também retirado de pauta por solicitação da PGFN. Aí a gente vai lá no 194 a 197, Valide Soluções, relatoria da conselheira Cíntia Helena. Cíntia, você tem a palavra. Esse processo, ele versa sobre ressarcimento de crédito de IPI, tá? A fiscalização, ela constatou que diversos produtos industrializados pelo estabelecimento tiveram saída com classificação fiscal e alíquota incorretas no imposto. E isso resultou em uma tributação inferior ao que deveria ter sido aplicada pelo contribuinte. E, com base nisso, né, foi lavrado o auto de infração, e neste processo de pedido de ressarcimento, foi refeita a escrita fiscal pela autoridade fiscal e constatou-se que, na verdade, o crédito apurado ele não era suficiente para compensar com o débito também apurado na reconstituição, né, por conta do lançamento ocorrido através de um outro processo. Esse processo 2012-03. E o recurso voluntário, ele tem por argumento a utilização da classificação fiscal constante no item 49 da NCM, resultando no direito creditório. Basicamente, é o argumento da parte, né? Eu peço licença para pular o relatório, fiz uma síntese aqui, vou direto ao voto. Bom, é importante dizer aqui também que, inicialmente, a decisão proferida pela DRJ no PAF do auto de infração, que é 2012-03, a decisão da DRJ foi anulada pela turma 3201, retornando o processo para novo julgamento em primeira instância. E este colegiado, em julho de 2020, resolveu pela conversão do julgamento do recurso em diligência para a unidade preparadora vincular este processo de pedido de
ressarcimento ao processo em que se discute o auto de infração, tá? Após o processo foi devolvido, com a informação de que a DRJ já havia julgado aquele processo, né, e ele foi encaminhado para intimação, a contribuinte não apresentou recurso voluntário naquele processo, tá, e o processo foi encaminhado para a cobrança. E, nesse interim, a parte apresentou uma ação anulatória e obteve uma liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído. Então, é isso, basicamente é isso. Só que o motivo do indeferimento, da não homologação do pedido neste processo aqui, é justamente a insuficiência do crédito em razão do débito apurado naquele. Então, um processo está ligado ao outro. Eu peço para o colegiado seguir até a página 6 do meu voto, tá? A parte de cima eu já fiz esse resumo, tá? Como relatado através do despacho de encaminhamento, foi informado nos autos que a impugnação apresentada no PAF 2012-03 foi julgada improcedente pela DRJ, sendo anexado o acórdão conforme essa ementa abaixo reproduzida. Então, foi julgada totalmente improcedente, o crédito tributário foi mantido integralmente. As folhas 969 e 970 consta a informação de que o contribuinte foi intimado do julgamento, né, isso eu já mencionei, não apresentou recurso voluntário, foi concedida a medida liminar para suspender a exigibilidade. Cumpre reiterar que, conforme consta na informação fiscal, o saldo credor apurado e passivo de ressarcimento neste processo era inferior ao valor pleiteado, tendo em vista que houve a redução. E, com isso, a análise sobre a classificação fiscal invocada pela recorrente é objeto daquele processo, que encontra-se em discussão judicial. Em consulta eletrônica sobre o trâmite processual da ação judicial, foi possível constatar que desde o dia 6/8 de 2020, aquele processo encontra-se concluído para sentença, ou seja, não há trânsito em julgado na ação judicial. Não obstante o resultado que vier a ser proferido na esfera judicial, o fato é que o litígio administrativo foi encerrado com relação ao auto de infração, mantendo integralmente o crédito tributário constituído e, por mais que a exigibilidade seja suspensa por concessão da liminar, tal decisão não incide diretamente sobre o crédito objeto deste litígio, porque a determinação judicial é da suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário, não menciona nada com relação à compensação. Portanto, considerando a impossibilidade de imediata repercussão do objeto do auto de infração e, uma vez que a discussão foi levada para o âmbito judicial, cabe à unidade de origem providenciar a reanálise da compensação efetuada e, se for o caso, apurar o saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final sobre o crédito tributário constituído no lançamento de ofício. Ante o exposto, conheça e dou parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade de origem providencie a reanálise da compensação efetuada e proceda, se for o caso, a apuração do saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final judicial sobre o crédito tributário constituído no PAF número 2012-03. Foi a solução que eu encontrei, porque não... Veja bem, tudo depende do crédito tributário constituído, do orçamento, né? Foi reconhecido o ressarcimento aqui, não é objeto, não existe um litígio com relação ao pedido de crédito em si. O problema foi a insuficiência por conta da reconstituição da escrita fiscal. E, administrativamente, já encerrou, já ultrapassou, ele não recorreu da decisão da DRJ que manteve o lançamento. E, como está suspenso por determinação judicial, a única saída que eu encontrei foi essa, de dar esse parcial provimento para que, por ocasião da constituição definitiva do crédito tributário, que seja refeito aqui para ver se vai sobrar ou não, como que... Ok, Cíntia, obrigado. O Carlos parece que quer fazer uma consideração. Carlos? Não, só queria perguntar se ele ingressou com a ação judicial antes de findar o prazo dos 30 dias lá para recorrer
do lançamento. Tem essa informação aqui, deixa eu só puxar. Foi no decorrer do prazo. A informação fiscal, deixa eu só um minutinho. Eu já busco aqui a data. De qualquer maneira, o processo atualmente ele está no setor de cobrança, aguardando o desfecho da ação judicial por conta da liminar. Só um minutinho, porque o meu computador não está me colaborando hoje. Eu acho que eu não falaria da decisão judicial no dispositivo, porque nesse caso aqui, porque acabou, ela se dirigia ao auto de infração e não aqui. Então, na verdade, ela vai impactar lá, que por consequência vai impactar aqui. Depende, Thaís. Então depende, a decisão definitiva é que impacta aqui. E a decisão definitiva precisa da decisão judicial. Ela vai impactar aqui, mas porque ela vai impactar lá. Então, aquele processo do auto, ele está lá aguardando a decisão final judicial. Quando ela vier, ela vai determinar o resultado daquele processo, que, no próximo, o efeito dominó vai determinar o resultado desse. Não vejo prejuízo. Não? Não. Eu não sei. Então, de novo, eu posso não ter entendido, mas eu não sei nem se é caso de reanalisar o crédito, né? Não há litígio quanto ao crédito, pelo que ela disse. A exigência decorre do aumento no débito, né? Que foi objeto de lançamento, não é isso? Uhum. Então, eu não sei. Me parece que não tem que apurar crédito, o que tem que fazer é liquidar a decisão lá no final, conforme a decisão judicial, né? Mas é isso que é a proposta. A proposta é a reanálise da compensação efetuada. Mas para voltar para a DRF, sim. Porque a DRF, esse processo é líquido. Então, a decisão da Cintia é volta para lá e a unidade... Ele vem para cá. Não vem para cá não, lá mesmo, fica lá. Fica lá, que é a competência da unidade de origem, proceder e reanalisar a compensação. Sim, mas aí não volta para o contencioso. Não. Depois. Era isso que eu pensava. Não. Eu não tinha entendido. É claro que o contencioso, se ele entrar com outra peça, vai subir, recurso hierárquico, alguma coisa que vai lá. A gente não tem esse poder, né? Mas assim, seguir o trâmite, a gente já determinar, não. A gente, né? Eu achei interessante a saída da Não é uma diligência para apurar e depois voltar para a gente decidir, né? Não. É um provimento parcial, né? Porque a gente não pode falar que está negando, né? Oi, Renan. Para mim é um pouco complexo, é interessante essa solução da Cintia. Eu lembro que, anteriormente, em auditorias de crédito mais vinculadas a IRPJ, CSLL, em que uma compensação gerava crédito para outra, é bem como essa aqui, é um auto de infração que gera, na verdade, deixa de tirar o crédito de outro processo. Eu normalmente dava decisões de que estaria ausente a certeza e liquidez do crédito para a realização da compensação. Isso em processos mais antigos. Hoje a Receita Federal, salvo engano, com um parecer normativo, e disse, olha, enquanto estiver suspensa essa decisão por uma manifestação de conformidade ou uma decisão judicial, mantenha esse crédito até que seja findado ao julgamento administrativo ou judicial, que é bem o caso da Cintia. Então, acho que nesse sentido, a conclusão dela está me parecendo correta. São dois parágrafos que você colocou, que é esse. Não obstante o resultado que vier a ser proferido na esfera judicial, o fato é que o litígio administrativo foi encerrado com relação à auto-infração, mantendo-se integralmente o crédito tributário constituído, ok? E por mais que a exigibilidade esteja suspensa por concessão de medida de liminar, tal decisão não incide diretamente sobre o crédito objeto desse litígio. Eu acho que é o contrário, a decisão incide diretamente sobre o crédito objeto desse litígio. Eu acho que você começou fundamentando, aparecendo que ia negar provimento, já que uma ação judicial não tem nada a ver com perder conta,
de fato, ainda que você troque o diretamente por indiretamente, o fato é que incide. A decisão judicial, ela incide, tem repercussão nesse processo. Aí você diz, portanto, considerando a impossibilidade imediata de repercussão, eu trocaria talvez por uma possibilidade, ainda que não imediata, mas tem possibilidade. A decisão judicial, ela vai repercutir no objeto dessa matéria. Se lá o auto de infração for anulado, o crédito ele volta a existir. Então, eu acho que pareceu que você vinha fundamentando para negar o provimento e quando chegou ao final você deu o provimento parcial. Foi o entendimento que eu fiz. Eu não sei se o colegiado acompanhou esse raciocínio. Não, quando eu mencionei aqui que não incide diretamente, é por conta do objeto da ação judicial, entendeu? Mas eu posso aqui, de repente, esclarecer melhor essa minha conclusão, mas com relação, assim, o objeto da ação judicial não é este PAF, o objeto da ação judicial é aquele PAF, né? Por isso que eu mencionei, não incide diretamente neste aqui, eu não posso pegar aquela decisão judicial e aplicar aqui, isso que eu estou dizendo, né, aquela liminar e aplicar aqui. A liminar reflete lá, não reflete aqui. Então, o único jeito que eu encontrei foi, deixa lá o processo na unidade de origem para que eles apurem, liquidem por ocasião da constituição definitiva. Só respondendo ao Carlos, eu peço desculpa, o meu computador está travado, eu tive que fazer consulta direto no site do TRF. A intimação da decisão foi dia 5/12/2019 e a ação foi distribuída dia 20/3/2020, ou seja, após o prazo. Obrigado. Nada. Eu acho que está todo mundo concordando, assim, era só esse detalhe aí que o Renan colocou bem, de às vezes esmiuçar o texto, e que é justamente o que eu tinha falado, né, que na verdade a decisão judicial vai repercutir lá no outro PAF do auto, que por sua vez vai repercutir aqui. Então tem vários jeitos de falar isso, né. Tá. Eu faço um ajuste aqui só com relação a essa ideia, e já deixo na caixa. Ok, então vamos para o voto. Então, Silvio, Renan? Maísa? Com essas considerações também eu acompanho. Carlos? Com a relatora. Renata? Não, Renata não. Carlos, agora é o Paulo. Desculpa, Paulo? Acompanha a relatora. Ok, Renata? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para que a unidade de origem providencie a reanálise da compensação efetuada e proceda, se for o caso, a apuração do saldo credor objeto deste litígio, considerando o desfecho final sobre o crédito tributário constituído no PAF 208/2012-03. O resultado é o mesmo, Cíntia, para todos os 4? Idêntico. Ok, então esse mesmo resultado no 194, 195, 196 e 197. Meu computador travou bem na hora do voto, é brincadeira. Estou vendo que nesse próximo aqui tem resolução. É daquele lote de resolução do Diego? Não. É um outro. Talvez o Mineiro lembre. Avon, não lembro de ser Avon. Agora. Na verdade, esse processo aqui é um processo que eu até preciso ver depois de questão de horas do CARF. Era um processo que era da Maria Aparecida e apareceu na minha caixa, assim. Não é porque apareceu, é porque eu fiz o acórdão a resolução, que ela foi contra a resolução. Ela que era relatora na época. Daí tem uma regra no regimento que fala que vem pra gente. Daí. Isso, deixa eu só salvar aqui. Então, o próximo item da pauta é 198, Avon Industrial, relatoria da Thaís. Esse a gente vai ter uma sustentação oral por meio de vídeo gravado do Luiz Paulo Romano. Então, Thaís, você tem a palavra. 198 da pauta, Avon Industrial. Vamos lá. Presente processo já foi objeto de análise por este colegiado, sob a relatoria da conselheira Maria Aparecida em 2019, quando a maioria da turma resolveu converter o julgamento em diligência. Entretanto, a cidade da relatora, originalmente responsável pelo caso, não integra mais o colegiado.
Daí eu estou falando que foi redistribuído para mim nos termos do artigo 49, parágrafo 5º do CARF. E sobre o caso em si, eu estou colocando aqui o relatório que a conselheira Maria apresentou na resolução 3402-001-369. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ de Ribeirão, que julgou improcedente a manifestação do contribuinte. Peço o processo sobre auto de infração para exigência de IPI. Tá? Por falta de declaração e recolhimento do IPI, utilização indevida de créditos relativos à devolução de vendas. A interessada impugnou o lançamento, alegando em síntese, conforme consta na decisão recorrida, que a impugnação apresentada se refere tão somente aos débitos relacionados ao suposto creditamento indevido, que o lançamento é nulo ante a impossibilidade de utilização de presunção, que a falta de fundamentação para a desconsideração das notas fiscais de devolução, que a impugnante agiu corretamente segundo o artigo 4349 do RIP 2010, que a fiscalização não observou a regra prevista no artigo 112 do CTN, requer diligência, requer que a taxa Selic, fala que a taxa Selic não pode incidir sobre a multa, que a taxa Selic é imprópria para atualizar débitos tributários, que a multa de ofício aplicável é abusiva e desproporcional. A DRJ não acatou as razões da defesa sobre os seguintes argumentos principais, que estão aí para vocês, eu acho que a gente pode poupar a leitura. Cientificada dessa decisão, interessada em interpor recurso voluntário, requerendo em síntese, tá? Mais ou menos o que a gente acabou de ver com relação aos tópicos também, tá? Como vai ter a sustentação oral do patrono, acho que também a gente pode dispensar a leitura. E porque isso vai ser pormenorizadamente tratado no voto. Mediante a já mencionada resolução, este colegiado determinou a realização de diligência nos seguintes termos, tá? Para intimar a recorrente para complementar um laudo e fazer prova cabal de suas alegações de inocorrência das operações de venda para Avon Cosméticos, dando especial ênfase aos registros de seu controle de estoque, tá? Prova veiculada ao livro de controle de produção e do estoque modelo 3, ou controle similar conforme previsto na legislação do IPI, com base na prova produzida nesses termos pela contribuinte, reconstituir a escrita, tá? Repercutir a reconstituição da escrita no lançamento de ofício, tá? No relatório de diligência, a fiscalização concluiu que, por todo o exposto, essa auditoria fiscal assegura que, em face dos elementos apresentados, não é seguro afirmar que o levantamento promovido pela auditoria independente seja elemento suficiente para comprovar o alegado erro de sistema, porque é essa história de devolução, né, que ela fala que não teve, a defesa ela que não teve as operações, né, então que ela não fez o procedimento de cancelamento das notas, mas ela fez um outro procedimento, tá, então a diligência era para verificar isso. Tá? Ademais, é relevante o fato que a legislação fiscal condiciona a apropriação do crédito do IPI decorrente da devolução de mercadorias ao registro no livro modelo 3. A recorrente não apresenta essa prova, não resta atendida a condição da norma tributária. Tá? A interessada apresentou sua manifestação contestando as informações da fiscalização e diligência. É o relatório, presidente. Ok, eu vou disponibilizar agora o vídeo gravado do Dr. Luiz Paulo Romano. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Como dito o relatório, Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhora relatora, demais conselheiras e conselheiros. Como dito o relatório, é um lançamento de IPI, onde há duas acusações distintas. A primeira delas diz respeito a uma discrepância entre aquilo que foi registrado na contabilidade e aquilo que foi efetivamente recolhido a título de IPI. Em relação a essa infração, houve anuência da Avon Industrial com o respectivo recolhimento do crédito tributário ainda na fase da impugnação. O que restou litigioso foi tão somente uma pequena parcela desse valor, porque a despeito de concordar com a imposição fiscal, a Avon detectou que havia uma imperfeição na apuração da respectiva
base de cálculo. Pois bem, passando à segunda infração, que é o ponto central desse julgamento de hoje, temos aqui então uma acusação de tomada indevida de crédito de IPI, decorrente da emissão de diversas notas fiscais de entrada que visavam desconstituir notas fiscais de saída erroneamente emitidas. Explica-se. A Avon Industrial trocou o seu software de emissão de notas fiscais e percebeu que durante essa troca houve um erro formal, e diversas notas fiscais de saída foram emitidas sem que houvesse efetivamente uma saída concreta no mundo real. Essas vendas foram documentadas como saídas para a Avon Cosmético, que é a perna comercial da Avon, mas, como dito, elas nunca existiram de fato. O que a Avon Industrial fez, então, foi emitir, na mesma proporção, nos mesmos valores, as notas fiscais de entrada, de forma a neutralizar, se acreditar do IPI e neutralizar o impacto tributário, então, ocorrido. E aqui, vale destacar esse ponto, que é bastante importante para o deslinde desse processo. Não há controvérsia em relação ao fato de ter havido essa tributação pelo IPI em função da emissão dessas notas fiscais de saída. O que se controvertem fisco e contribuinte é a forma de resolução desse problema. Enquanto o contribuinte entende que o modus operandi utilizado é plenamente legal, o fisco e principalmente a DRJ entendem que seria caso exclusivo de uma ação de repetição de indébito para que se pudesse, então, se ressarcir desse IPI pago a mais. Todavia, já no primeiro julgamento desse recurso voluntário, houve debate dessa discussão e já se afastou essa questão procedimental, entendendo-se que é possível, sim, através da legislação, a emissão dessas notas fiscais de entrada para que se atinja essa neutralidade tributária. Óbvio que esse tema pode ser debatido novamente, mas o que se pede aqui é que ele seja mantido, já que ele de fato reflete o melhor entendimento. Afinal, a legislação em momento algum proíbe, veda ou impede que esse procedimento adotado pela Avon Industrial seja levado a efeito, desde que, obviamente, respaldado em arcabouço probatório, daí, inclusive, a necessidade de ter sido convertido o processo em diligência. Então, na diligência, a Avon Industrial trouxe outros elementos de prova, robustecendo ainda mais todo o material de prova que já tinha no processo, deixando evidente essa questão material. Nós, inclusive, tivemos o cuidado de trazer um laudo de uma empresa terceirizada, independente, a Deloitte, que teve o cuidado de fazer um cruzamento eletrônico entre as notas fiscais emitidas pela Avon Industrial, que são justamente essas mencionadas no auto de infração, com o SPED fiscal da Avon Cosmético. E ali comprovou que nenhuma dessas mercadorias que a Avon, que constam como saída da Avon Industrial, deram entrada no estoque da Avon Cosmético. Da mesma forma, foram questionadas as transportadoras. Todas as transportadoras foram questionadas, a grande maioria delas respondeu, e todas no sentido de que jamais houve transporte dessas mercadorias. Não obstante toda essa documentação reforçada por outros registros fiscais, o fiscal, no seu termo de diligência, desmerece essa prova, entendendo que o único meio probatório permitido pela legislação seria o livro de registro de estoque e produção. Ou seja, o fiscal aqui, na verdade, ele escolhe um único meio de prova, como se fosse possível, dentro do ambiente de produção de prova, criar uma hierarquia de prova ou uma única prova que pudesse fazer materializado aquela alegação trazida pelo contribuinte. Isso, desde logo, deve ser afastado, porque a prova produzida pela Avon Industrial, ela é mais que robusta, ela é mais que suficiente, e ela espelha de forma muito clara todo o direito alegado. É óbvio que poderia sim ter sido apresentado um outro meio de prova, mas isso em momento algum invalida, diminui ou desmerece a prova já produzida. E aí, ao avaliar a prova produzida pela Avon, o fiscal cria uma série de questões
pequenas e totalmente desfundadas, alegando que houve erros nas chaves das notas fiscais, alegando que há percentuais ínfimos não comprovados, o que obviamente também não desmerece a prova trazida. Inclusive, em relação a esse argumento percentual, ele chega a ser data vênia risível, porque o fiscal diz que não foi comprovado cerca de 1,5% das operações aqui debatidas, ou seja, mais de 98% das notas fiscais tiveram efetiva prova, e não é o fato que você tem ali meia dúzia de notas fiscais não comprovadas que vai desmerecer a diligência, vai desmerecer a prova, desmerecer o direito do contribuinte. Por óbvio, se de fato essa pequena margem de notas fiscais não há comprovadas, basta que se afastem ela do pleito, mas sem que, obviamente, se invalide todo o pedido feito pelo contribuinte. Portanto, partindo do pressuposto de que há uma prova hábil, idônea e segura para determinar o provimento do recurso voluntário, aqui fica então o pedido nesse sentido da Avon Industrial. Com essas considerações, eu agradeço a atenção e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Ok, vamos dar sequência agora na leitura do voto da relatora. Tá, presidente, é um voto que eu vou ler, daí eu vou passando conforme for possível, tá? Bom, estou tomando conhecimento. Com relação ao pedido de recorrente para intimação para sustentação oral, não vou nem ler para vocês, tá? Que isso tá cumprido. Passando aos preliminares. Entendo que não procede a alegação de que o auto de infração teria sido lavrado com base em mera presunção. No que concerne às deduções das contas de receita devido a devoluções de venda, notas de emissão própria, apurou a fiscalização ao final do procedimento que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a regularidade da emissão de nota fiscal de entrada, razão pela qual considerou indevida a dedução da base de cálculo do IPI, com base nos seguintes fatos e fundamentos. Tá aí para vocês, tá? Vou poupar a leitura. Assim, ainda que a recorrente possa legitimamente discordar do ponto de vista da fiscalização, descabe falar que a autuação tenha decorrido de mera presunção, ou que não tenha sido devidamente fundamentada, que são alegações do recurso, né? Sem se olvidar que nos termos do artigo 36 da Lei 9784, o ônus da prova é da contribuinte quanto aos fatos que tenha alegado. Aí, alega ainda a recorrente que a fiscalização incorreu em erro insanável na quantificação do montante devido a título do imposto, conforme alegado na impugnação, o que implicaria, a seu ver, invalidade do lançamento. Segundo a contribuinte, os valores de saída com débito de IPI nos meses de agosto e setembro de 2011 estariam incorretos. Tá? No entanto, os documentos juntados com a impugnação, constituídos por planilha elaborados pela contribuinte e cópias do DARF, não são hábeis a demonstrar o erro alegado. Normalmente, quando a fiscalização, ao contrário do alegado, detalhou a composição dos valores de débitos de IPI no RAIP nos meses de agosto e setembro, nas folhas 1495, conforme abaixo, na planilha RAIP débitos de IPI, que somam exatamente os valores informados no auto de infração, que está aí, vocês estão vendo, esses 11 milhões e pouco e 13 milhões e pouco, respectivamente. Diante da ausência de demonstração do erro alegado, eu faço tal fundamentação. Sustenta também a recorrente que o acórdão ACO teria deixado de analisar documentos juntados aos autos, de maneira profunda e detalhada, tendo entendido de forma genérica pela ausência de autorização legislativa ou regulamentar para emissão de nota fiscal de entrada, de forma que, em referência ao princípio da verdade material, requer que seja reconhecida sua nulidade. Sem razão recorrente neste ponto, a decisão recorrida não representa lesão ao princípio da verdade material. Ocorreu que, em face do entendimento do julgador ACO de que a situação relatada pela então impugnante não se enquadrava na hipótese prevista em regulamento para emissão de nota fiscal de entrada, ou de creditamento do imposto, tornou-se desnecessária a análise da documentação acostada à impugnação ou a realização de diligência ou perícia.
Reclama também a recorrente que a fiscalização não teria indicado qualquer dispositivo legal cabível à situação em que se encontra a contribuinte. Tá? Só vocês olharem o auto que vocês vão ver que não é isso. Tá? Passo no parágrafo seguinte. No mérito. Como esclarece a recorrente, o caso dos autos trata de uma hipótese na qual determinadas notas foram emitidas erroneamente por um problema de sistema informatizado da empresa, dado que tais notas indicaram saídas de mercadorias em favor da empresa Avon Cosméticos Ltda, que nunca ocorreram de fato. Tais operações de saída foram registradas nos livros fiscais e devidamente tributadas, mas as correspondentes mercadorias jamais saíram fisicamente do estabelecimento da recorrente. Após ter constatado que as mercadorias não foram entregues à empresa adquirente, a recorrente emitiu notas fiscais de entrada de devolução dessas mercadorias, em linha com o que prevê o artigo 434, inciso 9 do RIP, que diz que a nota fiscal modelo 1 ou 1A será emitida sempre no estabelecimento que entrar em real simbolicamente produtos, no retorno e remessa que deixarem de ser entregues aos seus destinatários. Para comprovar tais alegações, a recorrente trouxe aos autos provas que geraram a diligência requerida por este colegiado. Vejamos. Com relação à alegação de que as mercadorias jamais entraram na empresa adquirente, no recurso voluntário, a contribuinte busca sua comprovação pela comparação entre as notas de saída relacionadas com a presente autuação e os registros fiscais de entrada na Avon Cosméticos no período, bem como pelas informações constantes no SPED da empresa. Complementando as provas anteriormente trazidas aos autos, a recorrente trouxe laudo emitido pela empresa de auditoria independente, no qual foram analisadas 2.472 notas fiscais supostamente decorrentes das falhas nos sistemas informatizados da empresa com a seguinte metodologia. Tá aí, tá? O cruzamento de dados eletrônicos e análise das informações prestadas pelo serviço de transporte. Entretanto, a maioria do colegiado entendeu que os elementos constantes nos autos não eram suficientes para ter segurança acerca da situação aventada pela recorrente. Por isso foi votada a resolução retromencionada, dando oportunidade para a recorrente trazer prova cabal de sua alegação de inocorrência das operações de venda para Avon Cosméticos, dando especial ênfase aos registros de seu controle de estoque. Prova veiculada no livro Controle de Produção e do Estoque de modelo 3 ou controle similar. Pois bem, no parecer de consultoria tributária, juntado em folhas 1770, concluiu que, pelo exposto, a não ser pelas duas notas fiscais mencionadas acima, que representam 0,12% do valor total das notas emitidas pela Avon Industrial, mencionadas no AIM, nenhuma das demais notas emitidas pela sociedade foram escrituradas no SPED fiscal da empresa, que supostamente a teriam recebido, considerando o período em questão. Considerando as 1.900 notas fiscais para as quais obteve resposta dos transportadores na época, 1.800 notas foram confirmadamente transportadas, conforme afirmam os transportadores. Em suma, o retorno dos transportadores da época abarcaram 77% das notas mencionadas no AIM. E ainda foi possível constatar que 97% dessas notas de fato não foram transportadas da Avon Industrial para Avon Cosméticos. Desta forma, com base nesse relatório, verificamos que, excetuando as 28 notas fiscais supracitadas, para as demais notas, tanto os registros contábeis de contas a receber, quanto os registros contábeis de receitas gerados em decorrência das notas fiscais, tiveram cancelamento efetivo de contas a receber, bem como da receita decorrente de notas fiscais de saída no período analisado. Fecha aspas. Saliento inicialmente que, no meu entendimento, se comprovadas tais alegações, restaria evidente que, por mais que o procedimento padrão de cancelamento de notas fiscais não tenha sido promovido pela recorrente, a forma adotada não possui impedimento legal, além de que não haveria dano algum ao erário a ser solucionado por auto de infração era sob análise. Assim, resta analisar se a recorrente em sua manifestação conseguiu afastar as conclusões da fiscalização de óbice ao direito de creditamento pleiteado, eis que, diante da documentação apresentada pela interessada, não seria seguro afirmar que o levantamento promovido pela auditoria independente seja elemento suficiente para comprovar o erro do sistema, e a recorrente não apresentou prova do devido registro no livro modelo 3. Para registro de controle de produção e estoque, exigido pela legislação BPI,
como condição para a apropriação do crédito do imposto, nem tampouco o sistema equivalente. No que concerne aos registros no livro modelo 3, livro de registro de controle de apuração em estoque, apurou a fiscalização que, abre aspas, a despeito do que consta no artigo 466, segundo o qual o registro pode ser substituído por controle quantitativo do produto, que permita a perfeita apuração do estoque, o sujeito passivo alegou, conforme transcrito acima, que não possui mais os livros de anos anteriores a 2011, porque teria sido ultrapassado o período de guarda dos documentos fiscais, limitado a 5 anos. Em relação a 2011, alegou que, por entender que os livros não seriam essenciais para comprovar a existência do crédito, também não os apresentou. Alternativamente, tentou comprovar suas alegações segundo o método empregado pela empresa de auditoria independente, que teria certificado o erro no sistema, que resultaria em emissão dos documentos fiscais para sua coligada, que, por sua vez, não os teria recebido. Embora o método não tenha sido textualmente explicado pela requerente, é possível verificar que se partiu de um cotejamento entre os registros de entrada do destinatário, supostamente os SPED, e o registro de saída da recorrente. Além disso, ainda foram examinados os registros contábeis para demonstrar que não teria havido recebimento dos valores, de cujos produtos não teriam sido entregues. Fecha aspas. Desta forma, quanto a este ponto, não foi atendido o requisito do creditamento de uma devolução ou retorno de produtos quanto aos seus registros no livro modelo 3, ou sistema equivalente, nos termos do artigo 231 e 234 do RIP. O fato de ter sido ultrapassado o período de guarda dos documentos fiscais relativamente aos períodos anteriores a 2011 não desincumbe a recorrente de comprovar suas alegações em contraposição à autuação. Tratando-se de elemento modificativo ou extintivo da autuação, incumbe a recorrente comprovar a velocidade dessas alegações nos termos do artigo 373 do CPC. Afinal, alegar sem comprovar é o mesmo que não alegar. Assim, ainda que o colegiado quisesse aceitar como legítimo o procedimento adotado pela recorrente de emitir notas fiscais de entrada contra ela mesma no intuito de anular a venda original, o direito ao creditamento respectivo estaria obstado pela obrigatoriedade dos registros em livro de registro de controle de produção e estoque com sistema equivalente, conforme determinam expressamente os artigos 231 e 234 do RIP. Tá lá. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes exigências, tá? Pelo estabelecimento que receber o produto em devolução, a escrituração das notas fiscais recebidas no livro. Na hipótese de retorno de produtos, deverá o remetente, para acreditar-se no imposto, escriturá-lo nos livros, tá? Ou sistema equivalente, nos termos do artigo 466, com base na nota fiscal emitida. Fecha aspas. Mais especificamente, ainda que o colegiado entenda que para a situação relatada seria legítima a nota fiscal de entrada com base no artigo 434, o direito ao creditamento restaria obstado pela obrigatoriedade de registro no livro modelo 3, disposto em decreto, ao qual os julgadores do CARF estão vinculados. Acerca da alegada existência de erro no sistema responsável pelas notas fiscais, apurou a fiscalização em diligência aqui. Embora o método não tenha sido textualmente explicado pela recorrente, já li essa parte aqui para vocês. Tá? Demandado a explicar tal erro, uma vez que é pouco crível que um sistema computadorizado passe a emitir documentos fiscais de forma aleatória, sem que tenha havido comando para tal, a explicação apresentada mostrou-se bastante obscura, pois apenas foi citado o nome do sistema substituído e substituto, sem apresentar qualquer outra informação ou documentos internos. Por certo, o registro de retornos fictícios dos produtos e a consequente apropriação de crédito de IPI deve ter sido debatido internamente antes de se proceder à emissão de documentos fiscais de entrada, que acabaram sendo glosados por ocasião do lançamento de ofício. Entretanto, nada foi apresentado ao fisco que comprovasse o alegado erro no sistema. Fecha aspas. De outra parte, alega a recorrente que não há qualquer dispositivo legal que obrigue a guardar os registros de e-mail, uma vez que não é considerado documento fiscal. Além disso, a substituição do sistema informatizado para os registros das operações constitui uma liberalidade comercial, que não pode, em momento algum, ter sua velocidade colocada pela fiscalização. Nem se discute que a recorrente não é obrigada a guardar ou apresentar cópias de e-mails, ou que a substituição do sistema informatizado é uma liberalidade comercial. Contudo, tratando-se de elemento modificativo ou extintivo da autuação,
incumbe a recorrente comprovar a veracidade de suas alegações. Ao contrário do alegado, a fiscalização não afirmou que somente as mensagens internas poderiam comprovar isso, tá? Então, estou reiterando esse ponto aqui. Também o fato de todas as operações de saída terem sido registradas nos livros fiscais e objeto de tributação pela recorrente, nada diz acerca da comprovação das respectivas devoluções e retornos, de remessa era sob discussão. Tá? Eu estou dizendo que a fiscalização diz sobre isso. Concorda-se com a recorrente que seria possível vincular as notas fiscais com a transportadora respectiva. Contudo, as cópias das notas fiscais das transportadoras de e-mails enviados pela Avon Cosméticos, de que meramente não constariam de seu sistema sem a devida comprovação de legitimidade para representar as transportadoras, não é suficiente para a comprovação requerida. Alega ainda a recorrente em sua manifestação que a fiscalização afirmou que a verificação dos documentos de saída restou prejudicada, que é a questão das chaves que ele colocou, né, o patrono na sustentação. O que eu digo sobre isso em seguida? Tal questão, caso fosse necessária para a resolução da lide, deveria ser analisada pela fiscalização com a determinação de nova diligência. No entanto, como dito acima, como a recorrente não atende ao requisito de acreditamento de registro do retorno ou devolução no livro modelo 3, então entendo desnecessária tal providência, bem como a discussão dos demais elementos contidos na manifestação da recorrente, tá? Sobre esse erro. Seguida, a recusa da fiscalização em aceitar os documentos fiscais emitidos não tem nenhuma correlação com o artigo 112 do CTN. Quanto à incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, súmula CARF número 108. Ademais, diante de eventuais pagamentos indevidos em face da situação relatada, poderia a recorrente se socorrer de pedido de restituição. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui não é que a restituição, a possibilidade de ter restituição determina o que a gente está julgando aqui, mas que a contribuinte vai ter essa opção para poder aí se valer dos seus direitos, caso necessário. Tá? Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Não sei se o senhor está lembrando, mas mencionei porque você insistiu muito na hora da gente fazer a redação dessa resolução do livro modelo 3, né? Isso aí. E eu sei que o livro modelo 3 resolve tudo. Para tudo, drawback, para essas questões de IPI, é o documento, né? Eu não consegui sair do regulamento do IPI, sabe, nesse ponto. Então, E não tem como fiscalizar o IPI, assim como regimes aduaneiros, sem você entrar no controle de estoque. E o livro que a legislação fala que é controle de estoque é o livro modelo 3, e agora o blocados pede. Então, não tem como. Então, você inviabiliza todo um procedimento de fiscalização do tributo. Então, a saída sempre é essa. E relato mais de 20 anos de fiscalização, 25, sempre a dificuldade bate no livro modelo 3, que diversas empresas insistem em não escriturá-lo corretamente, mesmo um controle similar, não precisa do livro, mas tem que atender aos requisitos. Esse é o. Então, e não tem controle similar nesse caso aqui. Exatamente, por isso que eu insisti na época. Não tem. Então, tenha esse laudo da auditoria independente, que eu coloquei aqui para vocês, fiz questão de colocar tudo, caso alguém queira aí, você pedir uma vista, não é um processo tão fácil, mas fiquei vendida aqui, com a disposição clara do RIP, e eu mesma trouxe a dúvida, né, quando esse processo veio a primeira vez a julgamento pelo colegiado, porque é isso, não tem impedimento ao procedimento adotado, mas não é o procedimento padrão. E aqui a gente está falando do crédito, né? Nem da atuação, então é para comprovar o crédito dele. Então a coisa ficou assim, muito bagunçada. Não tem como a empresa cancelar a nota fiscal depois que passou um prazo. Ela não tem, o procedimento, ela não consegue fazer isso, porque não tem como. Então a forma que as empresas identificaram, pelo menos para conseguir fazer o retorno, seria essa emissão da nota fiscal de entrada.
Só que realmente ela precisa ela tem que retornar, né? Então, eu acho que é por isso que o mineiro identificou isso. Ela precisa de voltar para o estoque. Então, o simples fato, e até foi um dos pontos aqui que eu estou tendendo a concordar com você, Thaís, porque você colocou um parágrafo especialmente nisso. Olha, o procedimento adotado em si, ele não está errado, porque ele não tem uma vedação legal para ele fazer isso, e não tinha uma outra forma. Eu não tenho como cancelar a nota fiscal, mas o que eu faço para eu documentar isso de alguma forma, de que isso voltou para mim? Voltou por meio de uma nota fiscal de entrada. Só que como não é um procedimento que a lei autoriza expressamente, né, assim, em caso de acontecer isso, você vai emitir uma nota fiscal de entrada. Então, precisa de outros documentos para respaldar esse documento emitido pelo próprio sujeito passivo, né? Então, pelo fato dele ter emitido uma nota fiscal de entrada, ele precisa de mostrar que aquilo voltou de alguma forma para o estoque dele. Essa mercadoria não saiu, até porque senão a fiscalização vai ficar vendida aí, que não tem como ela fazer o controle disso. Não simplesmente pela nota fiscal de entrada, né? E aí aqui, então, eu achei interessante que você colocou isso, e que aqui, nesse caso concreto, o sujeito não demonstrou esse retorno, é isso, né? Porque esse relatório da auditoria, ele simplesmente mostrou que tem um erro no sistema, é isso? A ideia é falar que não saiu, né? Ele nunca chegou a sair? Era esse o problema? Era esse o problema. Os transportadores foram intimados a falar sobre isso, nunca saiu da Avon Industrial para a Avon Cosmético. Tá. E aí os transportadores informaram isso também? A maioria, sim. Então você está respaldando exclusivamente pelo fato de não ter o livro? O registro no livro. Mas você tem outros elementos de prova que demonstram isso daí, então. Então, você tem esse elemento da auditoria falando que teve esse erro de que ele emitia a nota fiscal, só que a mercadoria não efetivamente saía do estabelecimento. Que garante isso, que ela não saía efetivamente, sendo que eu eu emiti a nota fiscal de entrada para mostrar que a mercadoria não efetivamente saiu do meu estabelecimento. 3, eu tenho um transportador falando que eu não transportei aquelas mercadorias. Por que não pode ser outro transportador? Mas assim, gente, o livro ele não vai ter alteração, não, é isso que eu estou tentando entender. O livro é a prova que o trem entrou, ou melhor, não houve a movimentação dessa mercadoria no estoque, entendeu? Por isso que o livro é essencial. Não, mas ele é essencial, mas assim, essencial para a legislação, é essencial para o crédito e tudo mais. E ele prova todas essas alegações, porque, vamos lá, a mercadoria, o sistema ter estragado, isso aí, a declaração do transportador, quanto mais que ele não transportou, por quem garante que não contratou o transportador B, C ou D? Também é uma prova que é um indício, um elemento. Qual que é o elemento de prova, então? Isso não saiu, ou se saiu, isso entrou. E onde que eu faço isso? Pelo meu estoque. E o elemento de prova do estoque é o... Nossa, Mineiro, mas pensa nessa prova aí, porque assim, ele vai ter que mostrar que o produto não saiu do estoque. Pode ser que ele saiu depois. Não, pode ser que ele vendeu isso daí depois. Não, mas naquele período. Por isso que é o registro de estoque. O livro controle da produção do estoque, ele vai lá na nota fiscal, na data tal, nota fiscal emitida, nota tal, saída. Embaixo, entrada, na mesma data. Estorno ou 3 dias depois, 5 dias depois. É isso que tem que comprovar. Se o sistema está errado, não vai ter isso, gente. Se o sistema está errado, não vai ter isso no controle de estoque. E o controle de estoque não é assim, entrou, saiu no mesmo dia, a gente, assim, ele coloca uma apuração no período. Não, é diário, é por elemento, por documento, Maísa. Se é nota fiscal, se é remessa para a produção, tem um númerozinho da remessa para a produção, sim, quantidade, e o número do documento, tudo isso é vinculado à saída e à entrada. É isso que é o livro modelo 3. Não, eu sei, só que o que eu estou querendo... Eu fiquei muito incomodada, Maísa, de uma empresa desse porte não me trazer o livro, sabe? Tem. Assim, mostrando que o negócio efetivamente não saiu, e a lei fala que é esse ou é um controle equivalente. Ela não tem nem controle equivalente. As empresas têm planilha. Aqui, essa planilha é por elemento quantitativo, que esse aqui é quantitativo. Foram tantas unidades do produto tal. Por data, por número do documento vinculado, pode ser nota fiscal, requerimento, tudo mais. Tanto de entrada quanto de saída. E a quantidade
É isso que permite uma auditoria de estoque, que é essencial para o IPI. E aqui não é auto de infração, né? É isso. Aqui é o crédito que ele está pedindo. Por isso que... Acho que isso que te incomodou mais. Também, Tanto que eu estou falando, ele pode pedir a restituição do indébito, se ele realmente... Porque o que ele está falando é, eu paguei na saída, só que o produto não saiu. Tá. Entendeu? Só que ele não demonstrou que ele não saiu. E aí por isso até que é essa indignação do mineiro. Eu entendi, mineiro. Eu não tô discordando, não. Eu só estou tentando entender o conjunto probatório do que a gente tem aqui. Não é fácil esse processo. Até, inclusive, se você pedir vista, fica super à vontade. Não, nem é isso. Eu acho que eu pediria vista se eu tivesse alguma dúvida em relação ao que você fez aqui, Thaís. Eu não estou tendo dúvida em relação ao seu voto e ao conjunto, porque você entrou em cada um dos pontos do conjunto probatório que o contribuinte trouxe. O que eu fiquei nessa dúvida é se, eventualmente, o que pegou é a falta do livro 3, pelo fato dele não ter demonstrado a saída e a volta no estoque dele. É isso que pegou. Porque o que ele está querendo é o crédito dessa devolução, né? E é o fato de ser um processo de crédito, e aqui a legislação exige esse livro, e ele está tentando falar que ele não precisaria de apresentar esse livro, mas porque passaram 5 anos, sendo que o crédito dele depende disso, sendo que a lei manda ele guardar esse livro. O Renan gostaria de falar, Renan? Eu até concordo, em parte, que o raciocínio que é mais desenvolvido da questão probatória. Realmente é louvável todo esse esforço probatório que o contribuinte fez, até porque essa comparação de FD do contribuinte que dá saída, do contribuinte que dá entrada, ela é utilizada, inclusive, pela própria Receita Federal para verificação de saídas fictícias, enfim. Então, o esforço probatório do contribuinte é louvável, assim, tem que ser mencionado. A questão é que requisito legal, gente. Está aqui. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das seguintes exigências: escrituração, notas fiscais, livre registro, controle de produção e estoque. Exigência legal, então eu não tenho como afastar essa exigência. Por mais que seja louvável o esforço probatório do contribuinte, é uma exigência legal, o contribuinte não apresentou e ele deveria ter apresentado. Não tem nada, eu acho, como o Mineiro disse, nada mais claro do que controle de estoque. Por mais que você diga, não vai ter lá, vai ter. O estoque, ele não vai ter um lançamento lá da saída do produto, e isso, para mim, comprovaria que não ocorreu. É prova para a empresa, isso é prova, é isso. Então, eu acho que, para mim, eu acompanho esse raciocínio, eu acho que a Thaís foi muito feliz em falar desse esforço probatório do contribuinte, mas ficar condicionado a uma exigência legal. Então, para mim, eu entendo que a relatora colocou de uma forma. E, de novo, a gente está falando do crédito que ela está querendo da devolução. Só uma consideração, eu concordo integralmente com a Thaís. A questão de pedir a restituição, acho que ele não pode mais, né? Porque é 2011. Então, poderia, né? Ou deveria ter feito dessa forma. Não pode mais, porque ele fez errado. Né? Ok, gente. Os fatos estão aí, bem relatados, bem votados pela conselheira. Vamos por ao voto. Silvio Renan. Como já fiz minhas considerações, do da exigência clara e direta na lei, eu acompanho a relatora e fico muito feliz em ver um voto tão bem feito. Assim. Eu acompanho a relatora, presidente. Maísa? Presidente, até a Thaís, ela reitera de que é um processo complexo e que, se quiser, pode pedir vista. Eu sei que ela está falando isso porque, eventualmente, se a gente tiver alguma dúvida, a gente poderia pedir vista. Mas aqui, para mim, eu não estou tendo dúvida mesmo. Esse caso aqui, ele está evidenciando, para mim, com muita clareza, e eu acho que o voto da Thaís trouxe essa clareza, porque eu sei que é um processo complexo, mas ela evidenciou que, não obstante o contribuinte tenha tentado trazer outros elementos probatórios, ele não cumpriu o requisito normativo de guardar um livro essencial para demonstrar a existência do crédito dele. E aqui a gente reitera, eu acho que no nosso debate a gente deixa isso muito claro, de que o que nós estamos buscando aqui é um processo de crédito, né? Então, essa prova do sujeito passivo, ela é muito importante
para que o sujeito tenha direito ao seu crédito. Então, essa falta do livro realmente prejudica, porque o sujeito passivo, ele não demonstra que aquela mercadoria nunca saiu do seu estoque naquele momento. Os outros elementos probatórios, eles não deixam categoricamente evidenciados que o produto não saiu, né? Eventualmente, uma transportadora, ela realmente não pode ter levado a mercadoria, mas pode ter sido outra. A gente tem aí outros elementos, que até inclusive que o presidente colocou, que eu acho que ele colocou muito bem mesmo esse ponto. Se a gente tem outros elementos de prova, a gente eventualmente poderia considerar aqui uma reconstrução da veracidade dos fatos, só que a gente não tem essa certeza aqui, a gente não consegue reconstruir a veracidade dos fatos com base nos elementos probatórios, ainda que diversos, né, com base nos elementos probatórios que o sujeito passivo trouxe. Então, para afirmar categoricamente que o sujeito que não chegou a sair do seu estoque, a gente precisava realmente do livro de estoque. Então, isso ficou muito claro para mim. Eu não fiquei com nenhuma dúvida em relação ao que consta do voto. O voto ficou muito bem escrito, ela trouxe todos os elementos probatórios, ela adentrou em todos os seus pontos. Então, eu parabenizo muito a Thaís pelo voto e eu vou acompanhá-la. Ok, Carlos, como voto? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Paulo? Ô, relatora. Renata? Acompanho. Eu também acompanho. Eu destaco que o livro, eu sei que às vezes as empresas não escrituram no formato, exatamente o livro como livro, mas sempre há um controle similar. E mesmo agora, em diligência, poderia ter sido tentado apresentar uma espécie de controle similar que a tendência ao requisito do livro, ou seja, o controle quantitativo de estoque individualizado por data, por mercadoria e tudo mais. E esse elemento de prova não veio. Por isso que eu coloquei que todos esses outros elementos são provas, sim, mas são frágeis, porque não comprova efetivamente que a mercadoria estava lá no estoque, não saiu, ou se saiu, entrou. Isso é feito com um livro, com algum elemento de prova que trate efetivamente do estoque da mercadoria. Se não por o livro modelo 3, um controle similar. Então, esse elemento faltou aqui. Por isso, a insistência à época, né, Thaís, desse livro, que sempre, pelo livro, resolve. E resolve favoravelmente para a empresa. Lá demonstra, lá esclarece o fato e corrobora a alegação. Essa prova não veio, então eu acompanho integralmente. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, e negar provimento a recurso voluntário. Fez sustentação oral por meio de vídeo gravado o patrono do contribuinte, Dr. Luiz Paulo Romano, ABDF 14303. Eu creio que a gente pode dar uma paradinha para o intervalo. Está faltando o item 199 da pauta, Empresa de Cimentos Liz, de relatoria da conselheira Cíntia. E já adianto que o item 200, ADM exportadora, foi retirado de pauta, por solicitação tanto do patrono quanto da PGFN. Então, nós faremos a seguir, após o café, um café rápido, tá? Uns 15 minutinhos, acho que a gente está folgado, os cimentos lias, e depois a gente vai tentar fazer o que ficou da terça-feira, o processo da Thaís, ok? Então, são 10h39, 10h40, 10h50, 10h50, 10h55, a gente retorna. Peço pontualidade a todos, tá? Até daqui a pouquinho. Peço ao apoio para interromper a gravação.